Então, deixa eu te falar um pouquinho da minha história, como eu cheguei até aqui. Iniciei no mercado condominial em 2010, atuando como síndico profissional. Um dos primeiros condomínios que eu peguei como síndico profissional era um condomínio de alto padrão. Tínhamos reuniões com os conselheiros mensalmente, onde eu prestava conta com base nos balancetes da contabilidade. No início, eu tinha muita dificuldade de entender os balancetes da contabilidade. A contabilidade tinha lá um software que tinha relatórios confusos. E mesmo eu sendo síndico, eu tinha dúvidas sobre as minhas próprias contas, porque eu não sabia esclarecer para os conselheiros, explicar os fatos que eram apresentados na pasta de prestação de contas. Então, quando eu recebi essas pastas da contabilidade e que tinha dificuldade de entender esses relatórios que eram realmente confusos e não seguiam ali uma lógica contábil, ou de repente seguia a lógica de um sistema que foi criado lá por uma empresa que de repente não tinha ali o macete do dia a dia do condomínio, o que eu fazia para me apresentar na reunião de prestação de contas mensal que a gente tinha com os conselheiros? Eu planilhava todas as receitas e despesas, trabalhando ali no Excel, refazendo basicamente toda a contabilidade para que eu pudesse compreender o que estava nas pastas de prestação de contas, e aí assim fazia alguns relatórios, algumas planilhas adicionais, adicionava então na pasta de prestação de contas e entregava essas pastas para os conselheiros. Então isso me dava clareza sobre os processos financeiros que eu mesmo executava, porque eu era o síndico. Então eu comprava, eu contratava, mandava essas notas lá para a contabilidade processar, e a contabilidade lá ela processava, criando ali a pasta de prestação de contas, mas muito confusa para quem vai depois acompanhar. Através desse processo de planilhamento, de conferência das minhas próprias contas, eu comecei a observar que havia aí uma oportunidade, porque muitas outras contabilidades tinham seus relatórios bem confusos e o síndico não conseguia dar um esclarecimento para a assembleia, para os conselheiros ou para aqueles condôminos aí mais chatos, mais criteriosos, né? Que gostam das coisas claras. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer esse trabalho no meu condomínio, comecei a criar gosto pela coisa, comecei a criar gosto por esses esclarecimentos, por trabalhar os números, trabalhar os dados no Excel. Inicialmente, eu fui o meu primeiro cliente, porque eu fazia esse trabalho para mim levar clareza para os conselheiros. Como eu tinha uma habilitação técnica, porque eu sou da área da administração, a minha formação eu sou tecnólogo em processos gerenciais, ligado então ao Conselho Regional de Administração, eu busquei verificar junto ao meu conselho se a minha formação poderia abranger a área de auditoria. E aí encontrei, depois a gente vai estar mostrando essas portarias e essas questões legais, eu descobri que sim, o tecnólogo ele poderia atuar com esse tipo de auditoria, auditoria condominial. Naturalmente, esses conselheiros, eles tinham um acesso às contas de uma forma mais clara, porque eu transformava aquele balancete confuso em planilhas e relatórios que eram de fácil entendimento. Alguns desses conselheiros, eles eram proprietários de apartamentos em outros condomínios, que tinham lá as suas dúvidas com relação às contas do síndico e da contabilidade. E aí comecei a ser indicado por alguns desses conselheiros a fazer um processo inicialmente de conferência, né? Nem era um trabalho de auditoria, mas de conferência. Nasci aí então as primeiras auditorias. Elas não tinham o corpo que tem hoje, porque elas não eram estruturadas dentro de um método, mas basicamente era um planilhamento de receitas e despesas. Observei que tinha mercado, comecei a cobrar por esse serviço. Na época, atuava também como síndico gestor profissional, então além de atender os meus condomínios como síndico, comecei a fazer esse trabalho de auditoria paralelo, né, e tendo ali os meus primeiros clientes. Me identifiquei
fiquei com essa atividade, por quê? Porque é uma atividade que exige ali concentração, foco e que você não estava no dia a dia lá no condomínio como síndico, resolvendo problemas de encanamento, reclamação dos moradores. Então, era um trabalho bem menos estressante. Por quê? Você apenas estava ali concentrado, fazendo a análise de documentos, verificando as convenções do condomínio, toda aquela parte de verificação, então, da documentação condominial. Sem se estressar, sem ter condôminos ligando no final de semana, pessoas reclamando de vizinhos, briga de marido e mulher, e isso me chamou muito a atenção. Aprimorei minhas técnicas, fiz uma pós-graduação, então, na área de auditoria e perícia contábil, mas essa pós-graduação, ela basicamente é muito aberta, muito genérica. O grande diferencial mesmo no meu trabalho como auditor condominial foi algumas integrações e alguns cursos que eu fiz em Brasília, lá junto ao TCU, até vou estar mostrando aqui, você está acompanhando no vídeo, né? Essas integrações. Esses treinamentos que eu fiz lá em Brasília, um desses treinamentos eu fiz inclusive com o Rodrigo Fontanelli, que é uma figura, é um expoente da auditoria contábil na área governamental, né? Então, muito da auditoria governamental, da auditoria pública, esses processos também podem ser aplicados ali na auditoria de condomínio, porque condomínio, de certa forma, é finanças públicas, é dinheiro que é dos condôminos. Esses treinamentos que eu fiz lá em Brasília me ajudaram muito nos meus processos de auditoria.